Por que os jovens não querem casar? Essa pergunta, ela é clara, sucinta e bem objetiva. Eu estou aqui no meu papel de jovem, eu tenho 23 anos de idade, eu sou casado, mas eu quero falar aqui de uma forma bem ampla. Então, se você, jovem solteiro, está ouvindo isso, ouça com o coração aberto. Eu quero realmente te falar de pontos impressionantes que transformaram a minha vida e eu tenho certeza que pode transformar a sua. E se você também já é mais velho e está vendo esse vídeo, ouça com muito carinho, com muita atenção. E se você é adolescente e está vendo esse vídeo, já guarda essas palavras para o seu futuro. O primeiro ponto, sem enrolação, é por conta de uma palavra que se chama medo. A palavra de Deus diz que medo supõe castigo e o medo não provém de Deus. A gente pode olhar a vida em dois aspectos, racionais ou espirituais. Eu quero trazer alguns pontos aqui bem importantes espirituais e depois alguns pontos racionais. Espiritualmente falando, o medo é algo espiritual, é algo que não provém de Deus, é algo horrível que vem para destruir a sua vida, vem para te parar, vem para te paralisar. Seja de casar, ter uma família, ter seus filhos, realizar seus sonhos, abrir a empresa dos seus sonhos, fazer o que for. O medo, ele trava as pessoas, ele paralisa as pessoas. E o medo realmente não é de Deus. E nos pontos racionais, o medo é como se ele fosse uma falsa segurança. Ele está te, entre aspas, protegendo de se frustrar, te protegendo de algo acontecer. Porém, a gente precisa falar muito bem desse assunto. O maior plano de Deus para as nossas vidas é a família. E a família tem um grande poder na sociedade. Uma família bem estabelecida, as coisas fluem de uma forma sobrenatural. E às vezes você não consegue receber tão bem esse assunto porque a sua família não foi bem estabelecida, a sua família não foi tão bem estruturada. Seja por conta do casamento dos seus pais, ou às vezes seus pais nunca foram juntos, seja o contexto que for. Você tem os seus motivos e eu não quero questionar eles aqui. O que eu quero te falar é: tem como sim a gente fazer da nossa história diferente. E por que essa pergunta eu trouxe nesse vídeo? Por que os jovens não querem casar? Pode ser um pouco duro, essa é a verdade, mas é muito mais simples você abrir as suas redes sociais e você realmente ter prazer, seja através da pornografia, seja através de desejos fictícios, através das redes sociais, do que você realmente querer se relacionar com pessoas. Hoje, infelizmente, com a internet, alguns anos atrás, entrou mentiras, entrou algo sujo através da mente das pessoas que eram, por exemplo, em revistas onde tinham ali, e perdão de falar dessa forma, mas tem que ser a mais clara possível, tinham mulheres nuas, depois com o tempo foi na TV, depois foi nos filmes e assim foi, e hoje é muito simples através das redes sociais. Hoje é muito simples através da internet. E isso começou a gerar numa geração, tanto de meninos e meninas, uma mente corrompida diante ao maior plano de Deus, que é a família. E o que um homem e uma mulher faz para ter um filho, por exemplo, uma relação sexual, e através disso gera uma família. Então isso é de Deus. Porém, o mundo, através da cultura, da arte e o que for, através das músicas, começaram a banalizar isso de uma forma como se o errado fosse certo e o certo fosse errado. E hoje os influenciadores nas redes sociais começaram a trazer de uma forma mais banal possível os prazeres da carne. Seja pegações, sejam mulheres com poucas roupas, homens com poucas roupas, e assim vai. E por que, Breno, esse assunto influencia tanto nos jovens não quererem casar? Porque com toda certeza, quando você tem numa sociedade pessoas influentes que te levam a pensar que aquilo é a vida, que aquilo realmente vale a pena, você começa a achar que isso é verdade. Porque você vê essas pessoas tão influentes com o dinheiro, fazendo coisas horríveis, que por muitas das vezes você já achou normal, e com toda certeza você vai parar de ter o desejo de querer casar.
de querer ter uma família. E posso te falar, nós só temos uma certeza: o dia que nós nascemos e um dia que nós morreremos. E o que o mal mais quer é que realmente você se distraia. Se você está distraído, para ele é perfeito que você fique o dia inteiro no TikTok, o dia inteiro nas redes sociais, o dia inteiro vendo vídeos, o dia inteiro na pornografia, o dia inteiro ouvindo músicas banais, a vida inteira vivendo de final de semana, de rolê, seja com as drogas que você vai usar, seja as pessoas que você vai ficar. E eu posso te falar de verdade, sem ser chato, sem ser crente chato, sem ser religioso. Ei, o tempo está passando. E de verdade, não deixe que o mal roube algo tão precioso que é o seu tempo. Eu sei que muitas das vezes você já está tentando isso há muito tempo e você já se vê assim literalmente viciado, que você não consegue mais ser liberto disso. E eu posso te falar, enquanto você lutar contra isso, você não vai vencer. A única forma de você realmente vencer esses vícios é entendendo quem você é. Nós precisamos falar sobre identidade. Se você souber que você é um filho amado de Deus, que você é uma filha amada de Deus, se você souber quem você vai parar de lutar contra o pecado e você vai começar a investir mais tempo na sua identidade. E quanto mais você sabe quem você é, quanto mais você sabe quem o seu pai é, naturalmente você não vai querer mais viver essas coisas. Mas enquanto você tenta com as suas próprias forças, você sempre vai se frustrar. E eu venho te convidar através desse vídeo a você sonhar de novo. Eu não sei se alguém te enviou esse vídeo ou se esse vídeo foi parar na home ali do seu YouTube, mas eu tenho certeza que esse vídeo veio para salvar a sua vida. Sabe, todos os planos que Deus tem para você ainda são muito efetivos, mas Breno, você não sabe o que eu fiz e eu não quero nem saber. Porque a Bíblia diz que as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Mas você precisa abrir o seu coração para que Deus te mostre de fato quem você é. E você é precioso, você é preciosa para Deus. Por isso, a pergunta que fica: por que os jovens não querem casar? Por conta que a falta de identidade gera medo. E o medo supõe castigo. Você se sente triste, mal, para baixo. E aí, esses prazeres momentâneos trazem felicidade, mas a felicidade passa. E a verdadeira alegria é Cristo Jesus. Quando nós entendemos de fato o que Ele fez por nós, nós conseguimos entender quem nós somos. Por isso, você que é jovem, eu te falo aqui, você tem muita esperança. Eu vim de uma vida totalmente contrária do que eu vivo hoje. Eu, com 13 anos, eu já saía, eu já fumava com meus amigos, eu já dava rolê, e assim foi com 13, 14, 15 anos, até o dia que eu tive o melhor convite da minha história. De ir num lugar que se chama igreja, que muitas das vezes a gente tem um baita preconceito. Infelizmente, existem muitas igrejas ruins, sim. Que pregam muitas bobeiras, sim. Que fazem lavagem cerebral, sim. Que roubam, sim. E eu tinha toda essa versão, que iam roubar meu dinheiro, que eu ia ter que ir todo de terno certinho e nem terno eu tinha, que iriam falar que eu ia pro inferno. E, cara, quem vai querer ir nesse ambiente? Mas um dia o meu amigo me chamou para um evento que chamava O Segredo e gerou maior suspense. E eu fui. E eu vi os jovens todos, pô, galera estilosa, pessoal legal, tal. E eu lembro que aquele jovem pregou. E eu não lembro exatamente as palavras, mas eu lembro que no final ele me deu uma oportunidade. Ele disse assim: quem hoje, nesse dia, quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Ele falou assim: levante sua mão onde você estiver. E assim eu levantei minha mão. Eu já estava chorando, estava sentindo uma presença de Deus, como se Deus tivesse me encontrado. E eu creio que se você chegou até o final desse vídeo e está ouvindo isso agora, eu tenho certeza que você está sentindo isso no seu coração também. E eu quero te fazer o mesmo convite que um dia me fizeram, com 15 anos de idade. Você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se sim, aonde quer que você esteja, faça essa oração junto comigo. Repita com a sua boca. Diga assim: Jesus, eu aceito você como meu único e suficiente Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados e te peço, Pai, escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. A Bíblia nos diz:
Se você crer de todo o coração e confessar com a sua boca, assim será salvo. E não é por obras, para que ninguém se vanglorie. Se você também estava afastado de Deus, ou já tinha feito essa oração alguma vez na sua vida, mas por alguma coisa, por algum motivo, qualquer que for, você se distanciou de Deus, essa oração também vale para você. Volte para casa. O Pai ama você e Ele está de braços abertos para você. Então esse vídeo é: por que os jovens não querem mais casar? Porque por algum momento a gente se perdeu nos prazeres desse mundo. Mas eu quero te convidar. Venha fazer parte disso, de uma vida plena. A nossa vida como cristão não é somente aceitar Jesus e ir para o céu. A nossa vida como cristão é aceitar Jesus e nessa terra ainda fazer grandes coisas, ainda obras ainda maiores que a dele, assim como ele nos prometeu. Você precisa realmente parar de ser guiado pelo medo e decidir viver uma vida pelo Espírito. Eu te convido, é simples, é mais simples do que parece, é mais leve do que um dia possam ter te apresentado. Não é pela força do seu braço, é pela graça, é pelo dom de Deus. E através desse amor, Jesus vai te levar em lugares maiores do que você possa ter pensado, imaginado e orado. Então pode ter certeza que assim como foi na minha vida, que hoje eu sou casado com uma mulher maravilhosa, que é minha esposa, a Núbia, eu tenho minha filha Sara, eu tenho o Koa, e agora eu vou ter o Joshua, você pode ter uma família maravilhosa também. E Deus não fez grandes coisas somente na minha família em questão de ser casado, ter filhos, que é o bem mais precioso que nós temos, mas todas as coisas serão acrescentadas. Então não deixe o medo das finanças, não deixe o medo de inseguranças, não deixe que as falas que um dia disseram para você ou seus traumas te guiem para o seu futuro. Lembre-se, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tenha certeza que você pode sim viver uma vida abundante nessa terra. Jesus ama você. Se você viu até agora, comente aqui embaixo, se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo para que essa mensagem não fique somente com você, mas chegue nos 4 cantos dessa terra, porque nós sabemos que o mal tem falado muito, mas nós precisamos levar mais longe a palavra de Deus, que ela é a única que pode transformar de fato a nossa vida.